Como parte de um acordo com a Justiça Eleitoral, as Forças Armadas pretendem fazer uma checagem própria sobre a totalização dos votos das eleições presidenciais deste ano. É o que diz a nossa pauta 7. O objetivo de técnicos militares é fazer uma checagem com uma amostragem de pelo menos 385 boletins de urnas. Para falar desse assunto, nós conseguimos ir à capital federal agora conversar com a Camila Andrade, porque a Camila tem acompanhado isso e novamente a defesa levanta dúvidas sobre a lisura das urnas. Camila, como é que esse assunto está repercutindo aí na capital federal? Bom começo de semana para você. Ótimo início de semana para todos nós. Escola, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o RN Opinião. Forças Armadas, o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, e o ministro que é agora o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reuniram recentemente. Eles já tiveram outras discussões para além desse encontro presencial, falando sobre essa forma de fiscalização, digamos que simultânea, das Forças Armadas às eleições. Você falou em 385 boletins de urna que seriam checados simultaneamente pelas Forças Armadas. Esse é um número amostral que eles chegaram depois de fazer algumas análises, mas para ter um pouco mais de segurança, os próprios técnicos das Forças Armadas falaram em uma ampliação para pelo menos 400. Nesse encontro entre o Moraes e o ministro da Defesa, eles também definiram que técnicos da Justiça Eleitoral e das Forças Armadas irão desenvolver um projeto piloto para que esse teste de integridade feito no dia da eleição envolva eleitores comuns e seja feito com biometria. Agora, no entanto, o Tribunal Superior Eleitoral disse que as Forças Armadas não vão ter acesso diferenciado a esses dados. O que eles disseram em nota que foi divulgada hoje, Escola, é que o Tribunal Superior Eleitoral informa em relação à apuração das eleições de 2022 que não houve nenhuma alteração no que foi definido no primeiro semestre e nem qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir esse acesso diferenciado em tempo real aos dados que são enviados para a totalização do pleito eleitoral pelos TREs, cuja realização é competência constitucional da Justiça Eleitoral. O TSE reitera informação amplamente divulgada em junho passado sobre a contagem de votos a partir da somatória dos boletins de urna ser possível a várias eleições e que para o pleito desse ano foi implementada a novidade de publicação dos boletins de urnas pela rede mundial de computadores após o encerramento da votação para acesso amplo e irrestrito de todas as entidades fiscalizadoras e do público em geral. Independentemente dessa possibilidade, como ocorre a diversas eleições, qualquer interessado poderá ir às sessões eleitorais e somar livremente os boletins de urnas de uma a uma específica, de 10, de 300 ou de todas as urnas. Isso, inclusive, é bem comum em cidades pequenas, né? Os candidatos a vereador acabam indo ali de sessão em sessão e coletando esses boletins de urna, e é isso que o Tribunal Superior Eleitoral reforça aqui. É possível fazer essa checagem simultânea, mas as Forças Armadas não vão ter acesso irrestrito ou diferenciado de outras instituições que fazem já esse trabalho de fiscalização. Agora, para a gente entender de fato qual é esse acordo, como eles progrediram, amanhã está marcado um novo encontro entre o Moraes e também o Paulo Sérgio Nogueira, em que eles devem afinar esses pontos, e aí a gente pode conseguir entender melhor que tipo de acordo deve existir para que essa checagem paralela das Forças Armadas seja realizada de forma, inclusive, satisfatória para os técnicos das Forças Armadas. Eu tentei falar sobre esse assunto com os nossos parlamentares, tanto deputados quanto senadores. Alguns deles deram um retorno à nossa produção e disseram apenas que estão com a agenda lotada, ninguém ali conseguiu um espacinho para comentar esse assunto, mas é um assunto que sim, tem gerado bastante discussão e repercussão aqui por Brasília. Escola. Ô Camila, e faltando 20 dias para as eleições, o clima já mudou aí na capital federal? A gente sabe que na semana passada a expectativa era por conta do 7 de setembro. Agora as coisas já vão aquecendo de outra maneira em outros polos do Distrito Federal? Agora, na verdade, essa tensão ela meio que se dissipa. A gente teve um esvaziamento logo no início dessa campanha eleitoral de Brasília, porque está todo mundo realmente concentrado nos seus colégios eleitorais, e aí essa tensão se voltou novamente aqui para Brasília, em especial no 7 de setembro, mas hoje, de novo, o que a gente percebe é um esvaziamento, principalmente do Congresso, da Praça dos Três Poderes, inclusive Bolsonaro está fora daqui, e os principais candidatos à presidência da República estão focados naqueles colégios eleitorais, naqueles redutos em que eles são mais enfraquecidos ou que eles têm um foco principal agora. Por exemplo, o Lula está focado agora
na região sul, justamente porque ele já chegou a ter um pouco de vantagem, perdeu essa vantagem para o Bolsonaro, então ele quer tentar ampliar ali no sul essas pessoas, principalmente, que ainda estão direcionadas, né, para uma terceira via, então que não são votos consolidados do Bolsonaro, mas que podem ser votos de Simone Tebet ou então de Ciro Gomes, e ele tenta trazer parte dessas pessoas para a própria campanha, então tirou um pouco da atenção do Sudeste, que é uma região que foi muito explorada por todos os candidatos logo nas primeiras semanas, enquanto que Bolsonaro, a própria Simone Tebet, tem se voltado para o Nordeste também com esse foco, tentar pegar ali aqueles indecisos e trazer esses votos para si. No caso do Bolsonaro, tentar reduzir essa diferença do Lula, né, que ele sabe vai acabar sendo vencedor nas eleições lá na região Nordeste. Então tá todo mundo agora trabalhando aí pelos estados, no caso dos deputados, dos senadores, nos próprios redutos eleitorais, né? A gente tem, por exemplo, o Felipe tá hoje lá em Londrina, com quem a gente conversou com a produção mais cedo. Então tá todo mundo realmente em busca agora desses votos finais aí nessa reta final. 20 dias, escola, tá tudo bem acirrado, tá tudo bem perto agora. Tá certo aí, Camila Andrade, direto de Brasília. A gente vai acompanhando essa evolução aí do clima na capital política do nosso país. Mas, Camila, obrigado, viu? Uma ótima semana para você. Eu volto a falar com o Mike Souza, que está em Guarapuava hoje, no centro-sul do estado, preparando uma reportagem. Mike, voltando a falar do primeiro assunto que a Camila nos trouxe, dessa nova checagem de urnas por parte dos militares, não deixa de ser um ponto positivo, né? Porque quanto mais transparência ou quanto mais garantias o eleitor tiver, melhor para o processo. Claro, a transparência sempre, quanto melhor, quanto maior, melhor, não é? Agora, o que me incomoda é não ter acesso restrito. Deveriam sim ter acesso restrito, até porque os militares fazem parte da comissão montada pelo próprio TSE para verificação. Há sim uma parcela da população que não confia nas urnas, que desconfia em algum grau, e isso não pode ser menosprezado, né? Há muita gente que confia nas urnas, mas enquanto tiver um eleitor brasileiro que desconfie, é papel do tribunal fazer com que ele confie. É a missão do TSE fazer isso. Não pode falar assim, ó, não confia, então saia você fora do processo. Não, o processo tem que ter todos, né? E o jogo só vale se todos confiarem nas regras. Então é importante sim que o TSE se esforce para aglutinar todo mundo no processo e que comprove que não há nenhuma irregularidade. Que bom que os militares farão isso, né? E é importante que eles tenham acesso restrito. E é importante também, viu, escola, que os partidos participem disso. Os partidos podem fazer aí auditorias por conta própria. Os partidos podem, por exemplo, mobilizar a população. Os partidos têm aí candidatos, né, em todas as regiões do país, né? Fazer um chamamento para fazer uma apuração paralela através dos boletins de urna. Afinal, a Justiça Eleitoral diz que o sistema é auditável porque você pode pegar os boletins de urna em cada sessão e somar. Até porque, escola, é importante reforçar isso, tá? Tecnicamente, a apuração é feita em cada urna. Cada sessão eleitoral faz a apuração dos votos, emite o BU, o boletim de urna, e afixa, inclusive, na porta da sessão. Isso é lei, é obrigatório. O que o TSE faz em tese, escola, só é totalizar os votos, tanto que o TSE chama de totalização dos votos. O voto já foi apurado na sessão, né? O que Brasília faz é somar as sessões todas e declarar o resultado. Então, os partidos que têm capilaridade, que estão em todas as sessões, têm fiscais, inclusive, nessas sessões, podem também fazer um esforço para tentar deixar o processo ainda mais transparente e fazer uma auditoria. Dinheiro para isso eles têm, viu? Até porque o fundão eleitoral é bastante gordo. E como tem dinheiro, meu Deus do céu.